semana de aula comigo, professor Tomás. Nessa semana nós vamos falar sobre eletromagnetismo e geração de energia elétrica. Bom, antes de nós entrarmos no eletromagnetismo, vou falar de algumas formas de geração de energia elétrica. Mas, essencialmente, o que eu preciso saber? Que se eu quero energia elétrica, eu preciso de algo que forneça essa energia elétrica. Eu nunca vou conseguir criar energia elétrica do nada. Eu sempre vou precisar de algum outro meio para gerar essa energia elétrica. Ou seja ela termoelétrica, ou seja ela nuclear, ou seja ela solar, enfim. Nós vamos abordar alguns aqui que são mais fáceis de nós trabalharmos. E aí você vai ver, então, por fim, como trabalhar com esses caras aí, beleza? O primeiro deles é o mais comum, pelo menos aqui no Brasil, que é o mais utilizado, que é a energia hidrelétrica. O que é energia hidrelétrica? Bom, ela é utilizada, né, ela é gerada por meio da água, exclusivamente. Mas como que funciona? Bom, então o esqueminha representativo para você, ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu inundo uma região, eu vou isolar uma região, vou inundar aquela região como se fosse uma piscina, e aí, por meio da energia potencial gravitacional que essa água vai ter, quando passar na turbina, vai acelerar, né, vai gerar movimento para essa turbina, que por sua vez vai nos fornecer a energia elétrica. Então, esse esqueminha que tu está vendo aí é um resumo de como vai funcionar. O que nós temos é transferências ou transformações de energia, tá? Primeiro tem energia potencial, depois a energia cinética e, por fim, a energia elétrica. Um resumo básico da energia ou da usina hidrelétrica. Nós temos as usinas termoelétricas. Tá, mas e como é que funcionam as usinas termoelétricas? Basicamente, é aquela que usa carvão ou combustão. Ou seja, eu aqueço caldeiras com algum gás, enfim, com alguma coisa, e aí eu gero esses gases, esse vapor, que passa também por uma turbina, e aí essa turbina gera energia elétrica. Tá, mas como é que vai funcionar? Então, o esquema é representativo para você. Ó. Eu vou queimar carvão, vou queimar de alguma maneira, esse carvão vai aquecer água, né? Enfim, aquecer alguma coisa para gerar vapor, esse vapor então vai passar por uma turbina. E aí essa turbina vai então fornecer a energia elétrica. Então, essa é uma diferença da hidrelétrica e a da termoelétrica. A termoelétrica utiliza carvão. Nós temos agora as usinas nucleares. Como é que funciona a usina nuclear? É parecido com a termoelétrica. Ao invés de queimar carvão, eu vou queimar combustível nuclear, ou radioativo. No caso, essencialmente, é o urânio 235. Tá, mas como é que funciona isso aí? Então, nós temos um esqueminha aí representativo de uma usina nuclear. Eu, através da emissão nuclear desse isótopo radioativo, ele aquece a água. Então, existem fissões ocorrendo ali dentro que vai gerar energia. Essa energia vai aquecer a água, que por sua vez essa água vai virar vapor. E aí, quando vira vapor, gira a turbina, que então, quando girar essa turbina, fornece energia elétrica para a gente. Ok? Então, o esqueminha básico é esse aí que tu está vendo, né? Existem vários tipos de usinas nucleares, mas a que nós utilizamos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é a PWR, que é a usina nuclear de água pressurizada. E funciona exatamente dessa maneira. Eu aqueço a água por meio das fissões nucleares dentro do núcleo do reator, e aí esse reator aquece essa água, que por sua vez gera vapor, e aí esse vapor gira a turbina, e aí nós temos a energia elétrica. Outra fonte de energia aí que nós temos, né, de geração de energia, são os moinhos eólicos, ou a energia eólica. Ah, então ela é simples de entender. Sim, claro. Ela é através dos ventos. Então, existem regiões que é melhor colocar uma usina eólica. Ou seja, eu faço com que essa usina ganhe movimento a partir do vento, e aí gera, então, a energia elétrica. Beleza, então, mas tu falou dessa aí, mas existem outras? Existem. Existe a de biomassa, existe a que é basicamente também termoelétrica, existem outras aí, existe sonora, existe a usina por meio das ondas do mar, enfim, existem diversas. Então, mas você vai entrar em detalhes de qual é a melhor e qual é a pior? Bom, se eu fosse falar aqui, argumentar qualquer uma, quem é melhor, quem é pior, relacionados ao meio ambiente, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? Qual é a melhor para mim? É a nuclear. Ela que produz mais energia, fornece mais energia e não polui nada, porque a gente só vai mexer com o vapor, com o calor fornecido pela água. Mas, Tomás, mas é elemento radioativo, se cair na água e tudo mais, sim, de fato é. Concordo com você que o material radioativo ele é muito prejudicial para todo o ambiente. No entanto, se a gente for pensar dessa maneira, nada é seguro nesse planeta. Mas existe uma segurança muito grande nas usinas nucleares,
que impedem com que esses desastres aconteçam. Existem várias redundâncias de segurança para que evitem esses acidentes. Tanto é que, se você for olhar em toda a história da humanidade mexendo com usinas nucleares, houveram poucos acidentes, que foi em Three Mile Island, nos Estados Unidos, na década de 70. Aí depois nós tivemos em Chernobyl, no final da década de 80, e o mais recente, que é o de Fukushima. Cada um deles teve uma particularidade, mas essencialmente todos eles foi por falha humana exclusivamente. Não foi devido à forma de produção. Mas isso é assunto para o futuro. O que você precisa entender é que, no meu ponto de vista, a nuclear é mais efetiva. A usina hidrelétrica é uma das mais perigosas também. Por quê? E das mais poluentes. Poluentes, ela joga gás também. Não. Mesmo ela só utilizando água, não gerando fonte de calor nem nada disso, ela arrebenta uma biomassa, porque você tem que inundar uma região que vai matar vários animais, vários vegetais, enfim, e aí vai acabar com aquele biomassa ali. A usina termoelétrica, que vai queimar combustível, né, que vai queimar carvão, é a pior que existe na humanidade, é uma das que são mais utilizadas até hoje. Muitas nações estão abrindo mão do uso dela, mas é uma das mais perigosas, porque aquece o meio ambiente, manda poluentes, né, através de partículas, enfim, é uma das mais poluentes. Mas então a eólica ela é muito boa. Na verdade, a eólica não é melhor, até porque ela não fornece energia constantemente. Ela é sazonal, ela depende do vento. Se não tiver vento, não tem energia. E existem estudos que, onde essas usinas eólicas foram colocadas, passarinhos batiam nelas e morriam. Então, cada usina, cada forma de gerar energia tem o seu pró e o seu contra. E aí, cada um que vai vender esse tipo de energia vai querer ganhar em cima daquela energia e vai detonar a outra. Mas eu acho que a eólica não é a mais produtiva. Tá? Então, ela tem esse defeito. Mas tem a solar também, as placas solares. Sim, de fato, elas são muito boas. No entanto, para a produção dela, eu preciso de um lugar muito grande para fornecer energia para dezenas de milhares de pessoas. Ela não tem uma efetividade muito grande. Embora eu consiga armazenar a partir das placas fotovoltaicas e de baterias que vão armazenar essa energia, eu preciso de um lugar muito grande para que elas sejam captadas. É claro que você pode colocá-la na sua casa para diminuir o custo da sua energia, mas ela não vai conseguir suprir toda a sua necessidade, tá? Mas ela é boa, individualmente ela é boa. Bom, já que nós entendemos os tipos de energia, os tipos de usina, todas elas, como elas funcionam, agora vamos trabalhar ou entender a funcionalidade, ou pelo menos como elas vão se comportar de forma igualitária. Bom, então nós vamos entrar agora no eletromagnetismo como um todo. E funciona pela indução eletromagnética. Se você observar, todas elas eu falei sobre girar uma turbina. E girar essa turbina, como que funciona girar essa turbina? Quando a gente gira essa turbina e dá movimento para ela, a gente está trabalhando com energia cinética. Aí essa energia cinética vai acontecer lá, os mecanismos, enfim, que vai gerar, então, corrente elétrica. Agora nós vamos falar da geração de energia. Não sei se você percebeu, mas todas elas eu falei que eram para girar pás, ou girar as turbinas. E essas turbinas forneciam essa energia para a gente. Então, nós vamos falar exclusivamente disso. Toda vez que a gente vai girar essas pás, automaticamente nós vamos gerar também as turbinas. Então, essas turbinas elas estão ligadas de alguma maneira nessas pás. Então, por sua vez, quando essas pás são acionadas, a turbina também é acionada, e aí nós vamos ter a geração de energia elétrica. Mas, essencialmente, nós vamos trabalhar com essa geração de energia, como você observa aí nessa imagem. Mas o que essa imagem representa? Bom, você precisa entender aí, eu tenho um campo magnético, e esse campo magnético está por meio desse fio, é uma espira. E aí, à medida que eu mexo nessa espira, ou seja, eu mudo a seção transversal dessa espira, eu vou mudar o fluxo magnético, ou fluxo de energia fornecida. Tá, mas ficou um pouco confuso. Como é que eu vou entender? Então, o que acontece? Toda vez que eu quero fornecer energia elétrica, eu tenho que trabalhar com a variação do fluxo magnético. Um campo magnético uniforme, constante. E aí eu vou ter espiras, ou seja, fios. E esses fios, por sua vez, eles têm uma seção transversal. À medida que eu vario essa seção transversal, eu vou ter mais ou menos linhas de campo magnético passando ali. Ou seja, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar numa porta de
de um estádio de futebol. Se essa porta estiver fechada, eu passo poucas pessoas ali dentro. Agora, se essa porta estiver totalmente aberta, então vai ter mais pessoas que vão passar ali. Ou seja, o fluxo vai ser maior. Então, à medida que eu aumento ou eu diminuo a área dessa seção transversal, eu vou aumentar ou diminuir o fluxo de pessoas que vão passar por ali. Automaticamente, a gente tem que fazer essa analogia para o fluxo magnético. Se eu mexo nessa área, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de campo magnético que vai ser transmitido ali. E aí você então vai ter a variação do fluxo magnético. Então, mas por que eu quero saber da variação do fluxo magnético? Porque se eu vario o fluxo magnético, eu vou ter a geração de energia elétrica, que é a famosa força eletromotriz, ou a famosa lei de Faraday-Lenz. O que significa essa lei de Faraday-Lenz? Que é a variação do fluxo magnético por um intervalo de tempo, ou vai gerar uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz é a força necessária para fornecer energia elétrica. E nas aulas passadas eu até mencionei para você o que era a força eletromotriz. Era como se fosse uma bateria geradora de energia elétrica. Basicamente isso. Só que ela tem um termo específico, que é força eletromotriz. Se você prestou atenção aí, se em algum momento esse fluxo parar, se não houver variação do fluxo, não tem mais corrente elétrica e automaticamente eu não vou ter geração de energia elétrica. Mas então como é que funciona? Funciona que essas turbinas e essas pás, elas funcionam exatamente com a variação do fluxo magnético. No momento em que esse fluxo magnético parou de variar, não tem mais energia elétrica. Então cessou essa corrente elétrica. Bom, essa foi a aula de hoje. É uma aula muito teórica, porque a gente trabalha muito sobre os tipos de usina, para você entender como que trabalha. Mas nós também estamos trabalhando a força eletromotriz, ou simplesmente a lei de Faraday-Lenz, que é a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. E aí o que vale ressaltar é que essa variação vai fornecer para a gente a famosa energia elétrica que a gente consome dentro de casa. Para quem está no Rio de Janeiro aqui, nós utilizamos muito a usina hidrelétrica. No entanto, a gente também utiliza as usinas lá de Angra, tá? Então, elas são importantíssimas para a gente. No momento que aquilo lá para, gera um caos absurdo aqui para a gente, porque a gente começa a perder um pouco o acesso à energia elétrica. Aí fica um pouco caro, aí falta luz para caramba, enfim. As usinas de Angra, elas funcionam de maneira muito importante para o estado do Rio de Janeiro. Não só para o Rio de Janeiro, mas para a Espírito Santo e Minas Gerais também, se não me falha a memória. Tá? Bom, galera, é isso aí. Essa foi a aula de hoje. Espero ter sido o mais claro possível. Enfim, foi a última aula desse ano que a gente pôde trabalhar com a eletromotriz. E eu espero ter sido o mais claro e mais breve possível para você, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.